É, olá para vocês. Como a gente combinou, eu vou começar novamente a gravação da nossa aula, né? Hoje de manhã não deu certo. A gente vai falar a respeito da termoquímica. A termoquímica é o assunto do PET 3 da primeira semana. Lá na apostila, a primeira coisa que ela vem perguntando é a respeito dos sensores de temperatura que são utilizados na entrada das cidades, em alguns condomínios, em entrada de aeroportos. E a pergunta é: esses sensores, eles são eficazes? Alguns países, como a Itália, por exemplo, usa, o Brasil também usa, e acha que são eficazes. A China também usa. Agora, já a Alemanha e Israel optaram por não usar. E o argumento que eles usam é o seguinte: eles falam que esse sensor de temperatura, na verdade, ele só serviria para ser usado se a temperatura, a pessoa que estivesse doente, estivesse sintomática, né, manifestando sintomas de coronavírus. Se uma pessoa estiver assintomática, quer dizer, se ela não tiver febre, nenhum dos sintomas que constatam que ela está com coronavírus, esse sensor ele não seria capaz de reconhecer a presença do vírus, né? Então, assim, cabe aí a cada autoridade decidir se é viável ou não. O que a gente tem que ter em mente é que esse sensor ele só funciona se a pessoa estiver sintomática. Se ela não estiver sintomática, não tem como ele detectar que a pessoa está com o coronavírus, certo? Mas por que tocou nesse assunto? Por que falou de medida de temperatura corporal? Porque, na verdade, a gente vai trabalhar com termoquímica. O termo termo significa temperatura. Então, a termoquímica, ela refere-se ao estudo da energia, do calor envolvido nas reações químicas. E nós, seres humanos, somos movidos a reações químicas, reações que podem absorver ou que podem liberar calor, né, conforme for, e essas reações é que nos mantêm vivos e fazem com que o nosso corpo funcione da maneira correta. Se a gente tiver com a temperatura extremamente baixa, na hipotermia, né, ou com a temperatura muito alta, com a hipertermia, certamente temos algum problema de saúde que precisa ser verificado, tá certo? Então, nós vamos começar a falar agora da termoquímica. Na verdade, as transformações, né, que a gente sofre, sejam as transformações físicas ou as reações químicas, elas quase sempre, a gente coloca quase porque nunca existe um consenso de 100%, né, gente? Mas a grande maioria dessas transformações, a grande maioria das reações químicas, todas elas estão envolvidas em situações em que haja perda ou que haja ganho de calor. E o calor, como eu falei com vocês, é uma das formas de energia mais comuns que se conhece. Então, toda vez que eu falar o termo energia, eu estou falando de calor, certo? Então, como a gente está falando de calor, a termoquímica, ela, como eu falei antes para vocês, ela vai estudar essa quantidade de calor que pode ser liberada ou absorvida, né, durante uma reação química. E aí essas reações, a maioria das reações, ela vai envolver, principalmente as químicas, elas envolvem perda ou ganho de energia, tá? Uma das duas situações geralmente acontece, dificilmente não vai acontecer. Então, a termoquímica, então, qual que ela visa? Ela visa estudar essas variações de energia que acompanham as reações químicas. Aqui eu coloquei reações químicas, mas a gente também pode ver essa mesma variação nos fenômenos físicos, tá? É, por que ela se preocupa de estudar essas variações? Porque a energia que tem numa reação, ela geralmente vem a partir da quebra das ligações entre os átomos ou entre as moléculas e o rearranjo que esses átomos e moléculas irão fazer para formar um novo produto. Então, quando uma molécula ela se desmembra, né, se desdobra
em outras, ou quando ela se combina com outros átomos, formando uma nova substância, ela vai precisar de energia. Ou ela vai absorver para a reação acontecer, ou ela vai perder parte dessa energia. Aí, essa energia que está ali armazenada, a gente vai falar um pouquinho depois sobre ela, um pouco mais, ela é chamada de entalpia. O nome entalpia vem do grego e significa calor, tá? É simbolizado por H e não por E, porque E significa energia, né? Então, sempre por H, que quer dizer entalpia, certo? Essa entalpia, essa energia, ela é medida através de um calorímetro. Eu só coloquei o calorímetro aqui como uma forma de ilustrar, na verdade, a minha aula, porque a gente não vai trabalhar com calorímetro, porque esse é um assunto que é utilizado em física, né? Que vocês trabalham em física. Então, aqui é só a título de curiosidade, como é que eu vou saber a entalpia? Como é que eu vou saber a quantidade de calor que está sendo liberada ou absorvida? Através de quê? Através do calorímetro, certo? Então, como a gente está usando um calorímetro, nós vamos medir calorias, né? A caloria, ela é a unidade mais comum que a gente tem de calor ou de energia, tá? O que significa caloria? A caloria, ela significa que é a quantidade de energia que eu vou precisar para aumentar em 1 grau, né, a temperatura de 1 grama de água. Ou seja, se eu tiver 1 grama de água e eu quero que esse grama de água eleve sua temperatura em 1 grau, qual é a quantidade de energia que eu vou precisar? Essa energia que eu vou precisar recebe o nome de caloria. Uma outra unidade que a gente tem, vocês devem ter visto caloria muito em embalagens, né, de produtos, de alimentos, aparece bastante, né? A gente vê lá, quantidade necessária para uma dieta de 2.500 quilocalorias, ou 2.000 quilocalorias, então ela aparece sempre lá. Uma outra unidade que a gente tem é o joule. Qual que é a diferença do joule para a caloria? É porque o joule, ele vai se referir ao deslocamento de massa. Ou seja, o joule, ele representa a quantidade de energia que eu vou precisar para deslocar uma massa de 1 quilo num percurso de 1 metro em 1 segundo. Então, quanto de energia que eu preciso para tirar uma massa que está paradinha ali, para empurrar uma massa que está paradinha ali, uma massa que pese 1 quilo, para que ela possa percorrer 1 metro em 1 segundo, certo? Então, essas são as diferenças. Caloria refere-se à temperatura, joule refere-se a deslocamento de massa, certo? Mas as duas podem ser associadas. Uma caloria corresponde a 4,18 joules, certo? Aqui é a conversão. A gente quase não fala caloria, porque é muito pouco. É só 1 grama de água. A gente geralmente usa quilocaloria. Aí é só lembrar que 1 quilocaloria corresponde a 1.000 calorias. Sempre que tem o K, é 1.000 vezes maior, né? Se eu tiver 1 kilojoule, eu vou ter 1.000 joules, certo? Então, é só uma conversão. Então, se eu tenho 1.000 quilocalorias, quantos quilojoules eu vou ter? É só multiplicar por 1.000, certo? Aí você acha a resposta direitinho. Aí, quando a substância, ela passa do estado... Eu fiz um resumo ali, daqui a pouco vocês vão ver. Quando a substância passa do estado físico sólido para o estado líquido e, em seguida, para o gasoso, vai ocorrer uma absorção de calor. Ou seja, eu tenho sólido, líquido, gasoso. Então, para essa passagem aqui, nós vamos absorver calor. Se eu fizer a passagem inversa, gasoso para líquido, depois para sólido, nós vamos ter o quê? Liberação de calor, tá? Seria o contrário. Essa energia que a gente está falando aqui, que é liberada e absorvida, ela vem como eu já falei para vocês também, ela vem
do rearranjo das ligações químicas dos reagentes que estão se transformando em produtos. Então, toda vez que uma partícula, né, uma molécula, ela está se transformando de reagente para produto, ela vai ter uma energia que vai ser absorvida ou vai ser liberada, certo? Aí eu fiz um resumo aqui que eu acho que ficou bem claro para vocês poderem entender direitinho. Esse resumo é exatamente o que eu falei anteriormente para vocês. Aqui é uma transformação física e não química, né? E ela vai ocorrer da mesma maneira que a gente falou anteriormente. Então, olha só, se eu tenho sólido, o sólido sofre fusão e passa para o estado líquido. O líquido sofre vaporização e passa para o estado gasoso. Qualquer um desses três processos ocorrem com absorção de calor. Ou se eu tiver o sólido e passar diretamente para o gasoso, no caso da sublimação, também ocorrerá com absorção de calor. Se fosse o processo inverso, tá vendo? Eu tenho gasoso se convertendo em líquido. Está sofrendo o que a gente chama de condensação. Então, ele está fazendo o quê? Ele está liberando calor. Faltou eu colocar aqui. Ele vai estar liberando calor. Se eu tenho esse líquido passando para o estado sólido, ele está sofrendo o quê? Solidificação e ele também vai estar liberando calor. Então, uma forma simples de vocês lembrarem, ó, sólido, deixa eu voltar aqui, sólido para líquido para gasoso, absorve calor. Processo inverso, libera calor. Faltou a palavrinha aqui, libera calor, certinho? Continuando aqui, então, como eu já falei bastante de libera, absorve, essas transformações, elas têm um nome. Toda vez que ela libera calor, ela é chamada de reação exotérmica. Toda vez que ela absorve calor, ela é denominada reação endotérmica. Exo significa para fora. Então, a reação que vai jogar o calor para fora, ela vai liberar o calor. Endo significa para dentro. Então, vai fazer o quê? Ela vai colocar o calor para dentro, ela vai absorver o calor. Então, reação exotérmica envolve liberação de calor. Reação endotérmica envolve absorção de calor. Mas, assim, a gente falando de energia e tal, quem determina a energia, como eu falei lá atrás, é quem? É a entalpia, que é o H lá, que veio do grego, que eu falei para vocês. Então, o que significa entalpia? A entalpia vai ser a grandeza que vai medir o conteúdo energético das substâncias, ou seja, ela vai determinar quanto de energia existe em uma substância. Na verdade, ela quer dizer o quê? Que é a energia que vem de dentro das moléculas. Na verdade, embora a gente fale bastante de entalpia, nas reações químicas é muito difícil e a gente não vai calcular essa entalpia, tá? O que a gente vai calcular, na verdade, é a variação da entalpia, que é o que a gente chama de ΔH. Entalpia é toda a energia que está envolvida na reação. Variação da entalpia é a diferença entre a entalpia do produto e a entalpia do reagente. Então, não me interessa, na verdade, qual é a energia particular de cada molécula. O que eu quero saber é a diferença que vai haver entre a energia dos produtos e a energia dos reagentes, certo? Então, como que a gente faz isso? Olha só, numa reação, o que é que a gente tem? Aqui no nosso fazer, nós temos A reagindo com B, então A e B são os reagentes, e vão formar C mais D, que são os nossos produtos. Então, em A mais B, que são os reagentes, eu vou ter a entalpia dos reagentes. Em C mais D, que são os produtos, eu vou ter a entalpia dos produtos. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, A mais B. Em A mais B, o que a gente vai fazer? Calcular o ΔH. A entalpia dos produtos
menos a entalpia dos reagentes. São as duas situações que a gente pode ter. Então, o que é onde está o produto? Aqui, certo? Onde está o reagente? Aqui. Então, se por um acaso no produto a energia for maior do que no reagente, aí nossa variação vai ser menor do que zero. Se ao contrário, aqui a entalpia do produto for maior do que a entalpia do reagente, aí nossa variação vai ser maior do que zero. Mas o que significa essas duas coisas? Isso aqui vai servir para me mostrar se a minha reação ela vai ser endotérmica ou se ela vai ser exotérmica. Tem um exemplo aqui adiante que fica melhor. Olha só. Então, vamos supor aqui, a mesma coisa que tem lá. Então, variação da entalpia, entalpia do produto menos entalpia do reagente. Por que que o reagente vem, por que que o produto vem primeiro do que o reagente? Porque o produto é o final e o reagente é o início da reação. Toda variação é calculada pelo estado final menos o estado inicial, certo? Então, voltando aqui. Nesse primeiro caso aqui, vamos imaginar que essa reação, ela perdeu calor. Foi uma reação que eu estou passando, por exemplo, de líquido para sólido. Então, ela está perdendo calor. Se ela está perdendo calor, ela tinha mais calor no reagente do que no produto. Então, eu falo que a entalpia do produto é menor que a entalpia do reagente, porque a reação perdeu calor. Tinha mais calor no início do que no final. Então, eu vou tirar um valor grande, que é o do reagente, de um valor pequeno, que é o produto. Então, se eu estou tirando um valor grande de um valor pequeno, minha variação vai ser menor do que zero, então o valor vai ser sempre negativo. Se ao contrário, agora vamos supor que eu estou pegando gelo para virar água líquida. Então, eu tenho mais energia na água líquida. Se na água líquida tem mais energia, isso quer dizer que o gelo, que é o estado inicial, que é o reagente, precisou receber energia, precisou receber calor. Então, no reagente eu tenho pouca energia e no produto eu tenho muita energia. Então, eu vou tirar um valor pequeno, que é o do reagente, de um valor grande. Ou seja, a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente. Se isso acontecer, então a variação vai ser maior do que zero. Qualquer valor maior do que zero vai ser positivo. Aí a gente vai ver agora separadamente os dois tipos, quando for negativo e quando for positivo. Ou seja, quando ocorrer liberação de energia ou quando ocorrer absorção de energia. Aí a gente fez um gráfico aqui, lembrando que esse solzinho que eu coloquei, ele significa energia, tá? Porque não precisa necessariamente ser o sol, pode ser outras coisas que está fornecendo energia. Embora o sol seja a nossa maior fonte, poderia ser um fogo, um fogão. Então, assim, aqui é só para ilustrar para vocês que é a energia que está ali. Então, na reação exotérmica, o que que você percebe? Ó, eu tenho A e B como reagentes, aí o que que me sobrou? C mais D mais a energia. Ou seja, essa energia que está aqui, ela saiu daqui. Então, ela foi o quê? Liberada. Ou seja, ela está aqui no produto, mas ela não está no meio mais, ela foi embora. Então, na verdade, aqui a quantidade de energia no início é maior do que no final. Então, a entalpia do reagente é maior do que a entalpia do produto. Então, a gente coloca o solzinho, mas é só você perceber aqui, ó. Então, lá no reagente, eu tinha uma energia alta, né, uma variação alta. Faltou um ΔH que eu não coloquei aqui, mas tudo bem, um Hzinho, né? Então, aqui, ó, o reagente é alto, tá vendo? O valor é bastante alto. No produto, o valor é baixo. Então, para minha reação acontecer, o que que teve que acontecer? O calor teve que ser liberado. Então, tá vendo que o reagente é maior do que o produto?
Então, toda vez que a entalpia do reagente for maior que a entalpia do produto, teremos um gráfico desse jeito: reagente em cima, produto embaixo. Por que que os dois não estão alinhados? Porque a reação tem um caminho para acontecer. Tá vendo aqui, ó? Tem a dificuldade que ela vai ter para acontecer. Então, enquanto esse calor está sendo liberado aqui, a reação está acontecendo. Então, essa é uma reação exotérmica, entalpia do reagente maior do que a entalpia do produto. Aí eu coloquei dois exemplos aqui para vocês entenderem direitinho. Olha só. Eu coloquei essa aqui do carbono, formando o etano, e fiz a do gás carbônico. Eu queria que vocês observassem uma coisinha aqui. Tá vendo que em todos os casos que eu escrevi, eu coloquei um S, um G, um S, um G? É porque, para escrevermos a reação, é fundamental que a gente informe o estado físico dos participantes. Assim, eu não vou entrar em detalhes agora, porque eu acredito que é o assunto da nossa próxima aula. Mas já adiantando, eu estou colocando aqui porque a forma correta é essa, tá? Então, o que que nós temos nessa primeira reação aqui? Nós temos dois carbonos sólido, ou carbono grafite, reagindo com 3 mols de hidrogênio gasoso e vai formar etano. O ΔH, menos 20,2 quilocalorias. Significa que, para essa reação acontecer, quando o carbono se combinou com o hidrogênio, ele teve que mandar a energia embora. Então, é por isso que o valor aqui vai ser negativo. Toda vez que o delta for negativo, aí eu já sei, minha reação vai ser exotérmica. No outro exemplo, eu tenho carbono sólido reagindo com oxigênio gasoso e formando gás carbônico. O que que vocês percebem também aqui? Que a variação aqui foi menos 94 quilocalorias por mol. Ou seja, eu tinha muita energia nesses dois. Para que a reação acontecesse, eles tiveram que liberar energia para poder juntar e formar essa molécula aqui. Então, só você lembrar, toda vez que o ΔH for negativo, nós estamos falando de reação exotérmica. É uma das formas mais simples de se entender. Lembrou? ΔH negativo, reação exotérmica. Agora vamos ver a endotérmica. Vocês viram que o Sol trocou de lugar, né? Ele estava no final, ele veio para o início. Ou seja, para minha reação acontecer, eu tinha A, eu tinha B, mas eu precisava também aqui no reagente a presença do calor, a presença da energia. Então, aqui a energia teve que entrar para que a reação acontecesse. Então, como entrou a energia, aqui ela era menor e ela vai ser bem maior aqui no final. Então, a energia do produto é maior do que a energia do reagente. Também faltou um H aqui, tá, gente? Depois eu coloco para vocês na sequência do slide. Então, o que, que a gente vai ver aqui? Olha o que, que mudou agora. Como eu falei que o produto tem maior entalpia, ele vai ficar em cima. Reagente menor entalpia vai ficar embaixo. Então, imagina assim, ó, você vai cozinhar uma comida. Quando você coloca para cozinhar, à medida que ela for absorvendo o calor do fogo, é que ela vai ficar cozida, né? Assim? Então, no início, a energia dela é baixa, aí eu vou fornecendo energia para ela, ela vai absorvendo essa energia até que ela chegue no processo final. Então, é por isso que a energia aqui do reagente é pequena e a do produto é grande, porque absorveu tudo, tá certo? Então, o que, que você percebe aqui agora? Produto em cima, porque tem mais energia, reagente embaixo. Olha só. Então, aqui está a setinha de cada um indicativa, né? E olha só aonde que está agora a variação. Tá vendo? Tá, a setinha agora ficou para cima, indicando o quê? Que a energia subiu, né? Porque foi daqui para lá, e o calor foi o quê? Absorvido. Vocês viram que lá na outra a setinha estava para baixo, por quê? O produto está aqui. Então, na verdade, é daqui do reagente para o produto. Então, para eu sair do reagente e chegar no produto,
eu tive que mandar a energia embora. Nessa daqui agora foi o inverso. Para eu sair do reagente e chegar no produto, eu tive que o quê? Absorver energia para poder chegar lá. Então, por isso que a setinha é para cima e o calor é absorvido. Coloquei também dois exemplos aqui, coloquei a do óxido de ferro e coloquei a do nitrogênio aqui. Então, eu tenho aqui, ó, é o Fe3O4 sólido, só ele está decompondo. Em quem? Em ferro sólido mais oxigênio gasoso. A variação mais 267 quilocalorias. Ou seja, para que esse óxido de ferro aqui, que é a ferrugem, ela se decomponha em ferro e oxigênio, eu preciso fazer o quê? Fornecer calor aqui, ó, para que ocorra essa quebra das ligações. Nesse outro caso aqui, nitrogênio mais oxigênio, formando o óxido de nitrogênio, né? O 2NO. O que acontece? Gasoso. O que aconteceu aqui? Quando eu reagi esses dois, se eu não fornecesse calor, a reação não aconteceria. Então, eu forneço calor aqui para o reagente, vai me dar um produto mais energético. Então, mais 42 quilocalorias para cada mol que eu formar do produto aqui. Então, observa bem, toda reação endotérmica, o ΔH, ficou o quê? Positivo, certo? Então, a diferença básica é essa. Reação exotérmica, o ΔH é sempre negativo. Reação endotérmica, o ΔH é sempre positivo. Na construção dos gráficos, gráfico para reação exotérmica, produto fica embaixo, reagente fica em cima. Gráfico para reação endotérmica, produto fica em cima, reagente fica embaixo. Todos eles, um é o oposto do outro, certo? E aí, para finalizar, eu vou deixar aqui a perguntinha para vocês. A gente tem um pedaço de madeira que está se queimando, né? Tem turma que eu já respondi porque eu comentei mais cedo, mas tem gente que vai ver amanhã que não sabe. Tem um pedaço de madeira se queimando e esse pedaço de madeira está sofrendo uma reação endotérmica ou uma reação exotérmica? Vocês vão pensar e vão me responder na aula na nossa próxima aula, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês e a participação. A gente vai encerrar por aqui e nós vamos continuar na próxima aula, ok? Então, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.